A Lagoa TV realiza para sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós. Boa noite, Lagoa TV. Boa noite a você que nos acompanha em mais um programa Motivação. Quero desejar para vocês uma excelente noite, uma noite iluminada. Não sei como é que vocês estão, esse frio tá muito frio por aí na casa de vocês. Desejo que não, desejo que vocês estejam com um lar aconchegante, com um ambiente agradável, com seus familiares, desfrutando do calorzinho, de um café quente. Esses dias de frio têm sido muito intensos, né? Então a gente acaba ficando um pouco mais por casa, quem pode. O momento que a gente tem que estar trabalhando, a gente tem que sair, não há outra maneira. Mas espero que você esteja agora no aconchego de suas casas, com um ambiente confortável e que possa desfrutar do nosso programa. E sejam muito bem-vindos. E é uma satisfação mais uma vez estar aqui na presença de todos vocês. Só como todos os outros programas, só tenho a agradecer pela oportunidade, agradecer a Lagoa TV, agradecer a Marina, agradecer ao Rony, que nos dá toda a atenção, todo o preparo para que a gente possa estar trazendo esse programa para vocês, com temas variados, voltados à psicologia, voltados à ação. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso programa desta noite. De início, pessoal, preparando o programa, pensei em trazer-lhes uma mensagem antes de começarmos ao nosso tema de hoje, que vai fazer sentido ao que a gente irá falar sobre a empatia nesta noite. A força e a coragem. É preciso ter força para ser firme, mas é preciso coragem para ser gentil. É preciso ter força para se defender, mas é preciso coragem para baixar a guarda. É preciso ter força para ganhar uma guerra, mas é preciso coragem para se render. É preciso ter força para estar certo, mas é preciso coragem para ter dúvida. É preciso ter força para manter-se em forma, mas é preciso coragem para ficar de pé. É preciso ter força para sentir a dor de um amigo, mas é preciso coragem para sentir as próprias dores. É preciso ter força para esconder os próprios males, mas é preciso coragem para demonstrá-los. É preciso ter força para suportar o abuso, mas é preciso coragem para fazê-lo parar. É preciso ter força para ficar sozinho, mas é preciso coragem para pedir apoio. É preciso ter força para amar, mas é preciso coragem para ser amado. É preciso ter força para sobreviver, mas é preciso coragem para viver. Se você sente que lhe faltam a força e a coragem, queira a Deus que o mundo possa abraçá-lo hoje com seu calor e amor, e que o vento possa levar-lhe uma voz que lhe diz que é um amigo vivendo num outro lado do mundo, desejando que você esteja bem e que acima de tudo, você seja muito feliz. Então, com essa mensagem desta noite, queremos dar início ao nosso programa falando sobre a empatia. Como falamos na mensagem, a empatia hoje em dia está sendo muito deturpada por situações do dia a dia, por situações que a gente presencia de outros, acaba olhando os outros com um olhar de cima para baixo, sem ao menos entender
o que devidamente está acontecendo com aquela pessoa, o que devidamente está acontecendo, por que ela age daquele jeito. Então, o nosso tema é empatia. O que é empatia? Psicologicamente falando, a empatia seria a capacidade de você sentir o que a outra pessoa sente, caso estivesse na mesma situação. Ou seja, você experimentar de uma maneira objetiva ou racional aquilo que a pessoa esteja vivenciando. Seja isso o que a pessoa esteja vivenciando, seja que entra a questão de negócios também, como as pessoas vendem os seus produtos, como elas interagem com os seus clientes. Então, por exemplo, digamos, acredito que eu sou lá de Vacaria, então lá a gente encontra muitos moradores de rua, ou pessoas que talvez aos nossos olhos sejam bandidos, ou sejam drogados, ou seja lá o que for, tá? Lá em Vacaria tem muito. Eu acredito que aqui em Lagoa também tenha algumas pessoas que vocês conheçam e naturalmente tenham esse olhar sobre elas, seja lá que olhar for. Tá? Aqui sem julgamento, aqui a gente está conversando sobre o tema justamente para fazer a gente refletir e tomar isso como um motivo para agir em relação aos fatos do nosso dia a dia. Então, torno a dizer, eu dou sempre os meus exemplos, não fujo nada mais do que isso. Se eu não tenha vivenciado, eu coloco o exemplo, mas olhando com esse olhar o que a pessoa está passando. Mas enfim, se tem um morador de rua, geralmente a gente fala, aquele vagabundo tá morando na rua, que podia estar trabalhando, ou que garanto que tem família, tem casa e tá aí vivendo na rua, né? Esse ali eu conheço, ele vem de uma família lá que ninguém presta, que são todos mal educados ou que brigam, que estão sempre em confusão. Pergunto, aonde está a empatia? Aonde está a empatia nessa situação? Porque muitas vezes é mais fácil a gente julgar. É mais fácil a gente olhar essas pessoas com esse olhar de crítica, ao invés de realmente estar, ou ao menos perguntar o que essa pessoa está precisando, se ela está precisando de algo de ajuda. Eu sei, torno a dizer, eu sempre dou os meus exemplos. Eu fiz muito isso, de julgar, de simplesmente criticar as pessoas da maneira como elas agem ou o que elas fazem, sem ao menos ter uma consideração de lá pelo menos perguntar, ou vergonha de perguntar. Porém, essas pessoas, elas têm situações na vida delas que muitas vezes levaram ela a agir daquela maneira, ou estar vivendo daquela maneira. Mas é mais fácil a gente criticar, é mais fácil a gente julgar. Ou um adolescente, um adulto que usa drogas. Sim, talvez seja uma válvula de escape para essa pessoa, porque ela não teve um outro meio, ela não teve ajuda de pessoas que compreendessem o que ela estava passando naquele momento, ou vai saber quantas situações mais. Às vezes não é só uma situação qualquer, são N fatos, talvez experiências de quando criança, talvez experiências da escola. Hoje tem outros nomes, mas o nome muito utilizado hoje é o bullying, que para nós antigamente era ficar pegando no pé, era uma coisa mais natural da época. Então hoje tem um nome mais sofisticado, bullying. Mas quantas pessoas já não passaram por bullying? Ou por pessoas pegando no pé? E isso fica gravado nela. É a mesma coisa, eu vou fazer um exemplo.
Isso aqui é uma folha de papel, certo? Uma folha de papel em branco, certo? Olha o que eu vou fazer. O que é isso agora? Muitos podem dizer que é uma bola de papel. É uma bola, uma bolinha de papel. Mas ele continua sendo papel. E agora? Ele voltou a ser a folha de papel. Porém, com todos esses traços, com todas essas marcas, umas marcas maiores, outras marcas menores, mas são marcas. E isso não tem como trazer essa folha à normalidade dela. Por quê? Porque ela foi amassada. Aqui ela foi só amassada, mas ela poderia ter sido pisoteada. Ela poderia ter sido largada na terra, no barro, ou ter sido molhada. Mas de qualquer maneira, mesmo que use um ferro de passar em cima dessa folha para que ela retorne ao seu estado natural, não tem essa possibilidade. Então, trazendo essa reflexão do papel, imagine a nossa vida. Quantas marcas temos, quantas experiências de vida passamos, que são essas marcas deixadas, que ficaram nas nossas memórias ou ficaram gravadas no nosso coração, tanto de coisas boas, porque dentro dessas marcas aqui também tem coisas boas, não são só coisas ruins, tem coisas boas também, elas estão misturadas, só que muitas vezes as coisas boas elas acabam não conseguindo sair, elas não conseguem às vezes ter a força necessária para que possamos continuar a nossa caminhada, possamos sair de determinadas situações e fica ofuscado isso, fica preso, porque coisas muito boas, mas geralmente, vamos colocar outro exemplo, imagine numa escala desse tamanho, tá? Digamos um tamanho de uma régua de 1 metro, certo? Dentro desse 1 metro, tem situações de vida que foram muito boas, e a maioria dessa escala de 1 metro foram coisas muito boas. Mas se acontecer determinada situaçãozinha que dê 1 centímetro desse 1 metro, geralmente a pessoa fica martelando naquele centímetro. Ela fica revivendo aquilo inúmeras vezes, e ela continua revivendo aquilo, e ela não consegue sair daquilo. E aquilo começa a se tornar um hábito. Por quê? Porque ela não consegue sair daquilo. E além de se tornar um hábito, vai se tornar um comportamento. E essa pessoa ela vai começar a agir referente àquela situação, mesmo ela não sabendo que aquilo esteja fazendo mal para ela. E ela vai externalizar isso. Ela vai sair para o mundo. E essas atitudes, esses comportamentos não é que definam o que a pessoa é, mas é o comportamento que ela toma que define aos olhos dos outros o que essa pessoa está sendo. Então aí entra a empatia. Não olhar a pessoa, o que ela está agindo daquela maneira. Não olhar ela só pelo que ela está fazendo. Mas ter essa sensibilidade de olhar que aquela pessoa está passando uma dificuldade, às vezes, muito grande. E ela não está sabendo como sair daquilo. E se nós temos essa capacidade e temos algo que a gente possa fazer com esse sentimento de empatia por ela, e tem algo que a gente possa fazer para ajudá-la a sair dessa situação, vai e faz. Vai com delicadeza, vai com sensibilidade, acha a melhor maneira, a melhor forma para você chegar, com sentimento de querer ajudar. Porque essa pessoa, quando ela sentir que você quer ajudar ela, tu pode ter absoluta certeza que ela vai se abrir. Desde que a gente vá com esse sentimento de empatia. Tem 2 palavras
que diferem a empatia. Por exemplo, tá? Uma mulher que estava grávida de um bebê e acontece dela perder esse bebê. E daí, naturalmente, ela perdeu o bebê, ela tem pessoas ao seu redor e talvez vá falar com uma ou com várias pessoas, mas como exemplo, colocar uma pessoa que fale assim, mas pelo menos você pode engravidar. Isso é algo que derruba a pessoa, porque ela não está se colocando, entendendo que aquela pessoa que estava grávida, ela tinha todo o processo dela como mãe, de cuidar, de zelar pelo feto que ela estava carregando, né? Exames, alimentação, o seu estado emocional. Então, e simplesmente ela fez tudo isso e assim mesmo aconteceu dela perder o bebê. E encontra uma pessoa que diz assim, mas pelo menos você pode engravidar. Simplesmente para aquela pessoa que ouve isso, é como se fosse um banho de água fria, uma ducha gelada, porque ela gostaria de ser amparada naquele momento, porque ela passou por uma situação delicada, uma situação dolorosa, por estar trazendo um outro fruto dentro dela, que ela estava esperando com muita alegria, os familiares estavam esperando com muita alegria. Eu entendo que talvez a pessoa não tenha feito por mal, mas se ao invés de falar isso, tem uma outra ferramenta que é muito bacana de ser feito, que é o silêncio. Se você que está nos ouvindo não sabe como ajudar o outro, a melhor ajuda que você pode dar para essa pessoa é o silêncio. Porque a palavra, depois dela ser falada, não tem como voltar atrás. Ela não pode ser trazida de volta para dentro. É a mesma coisa a flecha. Quando você atira a flecha, não tem como trazer a flecha. Tu pode até trazer, mas ela foi lançada uma vez. E aonde ela chegou, ela vai criar essa marca. Como se fosse o exemplo do papel. Depois de amassado, não tem como trazer ele para sua perfeição. Uma página limpa. Então, prestar atenção. Ter esse senso de empatia. Ou, por exemplo, outro exemplo que eu posso dar. Acredito que todos têm suas redes sociais. Tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem inúmeras redes, certo? Esses canais, vocês verem tanto coisas muito boas, compartilhando palavras, mensagens de reflexão, mensagens que falam sobre a vida, ou algo sobre espiritualidade, sobre desenvolvimento pessoal. Porém também, quantas coisas também que simplesmente umas besteiragens, umas coisas e não tem nada contra quem assiste. Para mim já não faz mais sentido. Ainda mais se for algo que esteja denigrindo o outro. Como estudante de psicologia, antes mesmo de fazer a faculdade, até estava conversando antes de começar o programa, conversando com o Rony a respeito disso. A gente tem votos de ética. E mesmo eu não tendo chegado nessa parte ainda da ética, eu já venho fazendo isso antes mesmo de chegar na aula. Porque eu tenho que respeitar você que está nos assistindo. Respeitar as pessoas com quem eu atendo, com todo respeito, sabendo que ela é um ser como eu. E se eu estou hoje numa posição diferente para ajudar, porque provavelmente eu já passei por situações parecidas, e se eu não passei, ter um ouvido atento, escutar essa pessoa, sem julgar ela, entender, estar do lado, estar para apoiar. Porque a pessoa, às vezes, ela precisa só ser escutada, não ser ouvida. Ouvir e escutar é muito diferente uma coisa da outra. Ouvir é simplesmente você estar num diálogo e a pessoa está se comunicando e você está só ouvindo ela. Se ela te perguntar algo daquilo que ela esteja falando, se ela fizer uma pergunta,
sobre algo que você tenha falado e ela não consegue dar uma resposta, ela só estava te ouvindo, ela não estava te escutando. O olhar, o estado de escutar é você prestar atenção no que a pessoa está falando. E isso a gente faz com naturalidade. Todos nós temos empatia. Todos nós. É algo que, se formos falar em algo maior, vamos falar em Deus. Deus nos deu isso. Porque imagine, se Deus não tivesse empatia por nós, com todas as atrocidades que a gente já fez durante a nossa caminhada, isso eu falo por mim também, porque eu já fiz, não estou só aqui me colocando num status, não, muito pelo contrário, eu erro e continuo errando. Só que quando eu erro, ainda mais se for com outra pessoa, ou se é comigo mesmo, errar não no sentido de me oprimir ou me fechar, daí ficar no erro. Não, muito pelo contrário. Olha para aquilo e tira a lição. Tira o aprendizado daquilo que você estava fazendo. Para que se outras situações aconteçam, você consiga perceber isso e tenha empatia consigo mesmo. Olha, eu já passei por isso. Se essa situação está se apresentando novamente, eu sei agora como lidar, eu sei como trabalhar com isso. Isso é ter empatia por si próprio. Mas se envolve uma segunda pessoa, se envolve uma terceira pessoa, ter essa mesma empatia, perceber, pai, eu falei de uma maneira que não foi aquilo. Mas isso desde que a pessoa esteja consciente daquilo que está falando. Porque pode acontecer muitas vezes da gente falar inconscientemente. O hábito. Tem um livro que se chama A Lei do Hábito. Para quem já leu, sabe o que eu estou falando. A gente cria hábitos durante uma vida. Por exemplo, não sei como é o dia de vocês, mas provavelmente quando você acorda, você tem o hábito de fazer algo. Seja eu escovar os dentes, seja eu lavar o rosto. Já é um hábito, já é algo... que você criou, que você montou, como se fosse um roteiro. Aí você faz aquilo primeiro, daí depois daquilo você faz uma segunda coisa e uma terceira. Daqui a pouco dessas 1, 2 ou 3, seja o café da manhã. Aí do café da manhã você tem a sua rotina, ou vai no banheiro novamente, ou vai calçar o sapato, ou vai tratar os cachorros, os bichos, enfim. Você cria um hábito. E assim é as nossas palavras também. É a nossa comunicação com os outros. Já aconteceu das vezes com vocês, de vocês terem algo que vocês têm que falar com alguém e vocês já ficarem pensando o que vocês vão falar, de que maneira falar. Provavelmente já aconteceu, comigo também acontece. Até mesmo, para mim chegar aqui no programa, eu tenho mais ou menos 1 hora de viagem, eu fico pensando o que eu vou falar. Só que quando chega aqui, tem coisas que acontecem natural. Porque é algo que me brilha de vir aqui estar falando com vocês. Então, às vezes eu monto um roteiro e simplesmente aquele roteiro sai. Por quê? Porque vai muito além daquilo que eu quero falar. Não é só aquilo que eu escrevi. Claro que eu tenho um roteiro base para estar falando aqui. Mas não, às vezes eu saio desse roteiro. Por quê? Porque vem ideias maiores para mim estar falando aqui para vocês. Só que muitas vezes, se a gente não tiver essa consciência de entender aquilo que a gente quer passar adiante, às vezes saem palavras que às vezes o ouvinte que está nos escutando, ele tem uma interpretação diferente. Por quê? Porque ele tem os seus mapas seriam as suas ideias, ele tem os seus, seria mapas ou filtros, os filtros, as sensações. Por exemplo, uma palavra que seja expressada de uma maneira, para outra pessoa, ela pode soar de uma maneira diferente, porque tu vai sentir aquela energia que sai através dos seus lábios, através da sua voz, através das suas palavras, sai com um sentimento.
Então a palavra, às vezes, ela mal expressada, ela chega no ouvido do outro e muitas vezes ela pode ferir. Muitas vezes ela pode derrubar uma pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras. Isso também é ter empatia. Então, como se temos no exemplo da mãe ali, que tenha perdido o bebê, se a pessoa não sabe o que falar, ao invés de falar algo que ao invés de ajudar, não vai ajudar, e muitas vezes pode ser que deixe a pessoa mais triste ainda, porque ela se interioriza, ela entra para dentro de si. E quantas vezes você já teve essa experiência de entrar para dentro de si e ficar refletindo em situações que te geraram um certo desconforto durante o dia, seja uma conversa com o chefe, seja uma conversa com o seu filho, seja uma conversa com o seu marido ou com a sua esposa, ou seja uma conversa com a sua mãe ou com o seu pai, ou seja uma conversa com um amigo. Perceba, faça essa autoanálise daquilo que você está passando, está se comunicando com o outro. E quando a gente pensa que a gente vai falar, talvez aquela palavra que ela daria um sentido, um significado para outra pessoa, e a gente consegue reconfigurar essa palavra ou trazer uma palavra com sentido diferente, ou uma nova palavra, essa pessoa ela vai ficar melhor, ela vai se sentir melhor. Eu cito o exemplo lá de casa, das vezes eu estou conversando com a minha esposa, agora ela já compreende melhor, ela já me compreende melhor, mas no início ela achava que eu ficava enrolando, porque assim, ela dizia assim, Cassiano, você poderia estar se comunicando de uma maneira mais, falar mais rápido, ou mais objetivo, porque daí eu ficava pensando, demorava, tipo, parecia aquele enrolar. Mas na verdade não, muito pelo contrário. Como eu leio e leio bastante, eu vou procurando tornar melhor a minha comunicação. Eu venho buscando tornar melhor a minha comunicação. E se das vezes eu fico enrolando é por pensar uma palavra diferente que dê o mesmo significado para aquilo que eu quero transmitir, mas que eleve a minha conversa, que eleve o meu diálogo. E isso é um treino. Isso também é sentir empatia por mim. E não só sentir empatia por mim. O que tem dentro de mim é o meu templo. É o meu espírito, é a minha alma. Ou o meu inconsciente, ou seja o nome que você quiser dar. Você percebe que, eu falei, o espírito, a alma, o inconsciente, são o mesmo nome para essa essência que a gente tem dentro da gente. Porém, tem algumas pessoas que vão entender como inconsciente, outros como alma, outros como espírito, ou tantos outros nomes que a gente pode dar. Então, é tornar aquilo melhor. E eu vou me deparar com pessoas que eu vou ter que falar de uma maneira que seja alma, outras que seja o espírito. Então, eu também compreender a linguagem dessas pessoas, compreender a linguagem de vocês e me comunicar. Tornar o meu diálogo cada vez o meu diálogo evolutivo para cima. Então não é enrolar, é simplesmente buscar tornar melhor a minha comunicação. Também pode haver a questão de uma certa... tem uma diferença entre empatia e simpatia. A gente sentir como essa pessoa é simpática. Tá? A empatia é se colocar no lugar do outro. E a empatia tem uma conexão, certo? E a simpatia não. Eu posso sentir simpatia por alguém, mas eu não preciso me conectar com ela. Mesmo que eu não conheça, mas eu vejo, que pessoa simpática. Isso é sentir simpatia por ela.
mas não há conexão. Não há uma união, um diálogo. E a empatia não. A empatia, você está dialogando com aquela pessoa, escutando ela. Se sabe como ajudar, ajuda. Se não sabe como ajudar, ajuda é o silêncio. E não tem problema nenhum de a gente falar para essa pessoa: você me perdoe, eu não sei como te ajudar. Eu percebo que a tua situação é uma situação desafiante. Eu percebo que a tua situação é uma situação difícil, que você não está conseguindo sair. A ajuda que eu posso te dar, antes de eu falar alguma coisa que vá te deixar mais triste referente ao que você está passando, porque eu sei que isso vai passar. Talvez é algo que você não está conseguindo lidar e eu não sei como te ajudar da maneira como você esperaria que eu pudesse te ajudar. Mas o que eu posso fazer é estar junto contigo e te ajudar a encontrar pessoas, ou um profissional, ou alguém que possa te ajudar. Isso eu posso fazer. E eu vou te ajudar se você assim quiser. O outro engano que ocorre em relação à empatia é dar conselhos sem a pessoa pedir. Dou um exemplo meu também. Anteriormente, antes da minha esposa compreender melhor isso que eu faço, e isso eu aprendi com um dos meus professores, um dos meus mentores. Diz assim, ó, se você não me pedir ajuda, eu não vou te ajudar. Por mais que você viva e more junto comigo, por mais que a gente convive diariamente, mas se eu não ouvir da sua boca, por favor, eu preciso da tua ajuda, eu não vou ajudar. Isso eu falei para minha esposa. Ela ficou até a boca aberta quando eu falei isso. Tá, mas se você tá vendo que eu preciso de ajuda, você não vai me ajudar? Não vou te ajudar. Sabe por quê? Porque eu não sei se você precisa de minha ajuda. E esse exemplo fica para você também. Uma das coisas é querer ajudar alguém. Só que às vezes a pessoa ela não quer ajuda. Ela só quer ser escutada. Ela só quer falar. Ela só precisa falar. E um dos erros é esse. De querer ajudar sem a pessoa pedir ajuda. Isso a gente pode colocar não só a questão da ajuda no sentido de algo, algum desafio. Mas, por exemplo, no seu trabalho. Você tá vendo alguém que tá lá fazendo, colega, tá? Tá vendo que a pessoa tá fazendo errado, não, ela é o que ela sabe, é o que ela tem de melhor para dar naquele momento e ela não tá sabendo como gerir ou como fazer diferente. E você tá vendo e às vezes chega lá pra pessoa, quantos já não aconteceu o exemplo? De você chegar, ó fulano, de repente se você fizer assim vai ficar mais fácil para você lidar, vai ficar mais fácil para você fazer com mais facilidade isso. E da pessoa, eu nem quero, às vezes fica bravo ainda. E daí a gente sai de lá e diz assim, fui ajudar o fulano, ainda o fulano ficou bravo comigo, porque eu fui lá ajudar. Por quê? Porque a pessoa ela não queria ajuda. Não é que ela não quisesse ajuda. Ela nem sabia que ela precisava de ajuda. E daí o mais fácil ela é reagir de uma maneira mal educada. O fulano foi mal educado comigo. Perceba, faça essas experiências. Faça essas experiências com as pessoas, ou seja no seu trabalho. Experimente pedir ajuda e veja a mágica que acontece quando a gente pede ajuda. Porque daí aquela coisa se torna mais fácil. Dou um outro exemplo meu. A gente tem uma aula na faculdade que é a aula de estatística. Envolve matemática. Psicologia tem matemática? Tem matemática. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com tabelas, a gente vai trabalhar com pessoas, e a gente talvez vai ter que fazer alguma pesquisa e vai envolver outras pessoas, depois a gente tem que fazer cálculos de porcentagem. Eu também não sabia que tinha matemática. E eu não fui o melhor aluno de matemática no tempo de ensino médio, nem no ensino fundamental. Uma que eu não gostava de matemática. Só que quando eu soube que tinha matemática, claro que eu já vinha isso com uma bagagem de conhecimento. E até isso foi o que a professora falou. Ela colocou uma frase no quadro que dizia mais ou menos assim: hoje é a minha melhor aula de estatística. Quando ela colocou por eu entender programação neurolinguística,
neurociência, o poder das palavras. Então, assim, quando ela colocou aquilo, naquele momento, claro, depois ela falou da palavra, né? Ela falou a frase novamente. Mas antes mesmo dela falar, eu já fiz isso comigo e eu percebi uma mudança interna quando eu dirigi essas palavras para mim ouvir, para mim escutar. E quando eu fiz, hoje é minha melhor aula de estatística, a mágica aconteceu, porque foi a melhor aula de estatística que eu tive naquele dia. E eu usei essa frase nas outras aulas também. Hoje é minha melhor aula de estatística, hoje é minha melhor aula de estatística. Mas assim, utilizem isso no dia a dia. Hoje é o meu melhor dia. Hoje é o meu melhor dia no meu trabalho. Hoje é o melhor dia da minha vida. Ao acordar, diga para você mesmo, hoje é o melhor dia da minha vida. Eu sempre, pode estar dizendo assim, Cassiano, como é que eu vou dizer que hoje é o meu melhor dia se eu passei uma situação desagradável com o meu chefe, ou com o meu filho, ou com a minha esposa, enfim. Não importa, você não está negando o fato. Tu não está negando o fato. É algo que você vivenciou. Não negue isso. Mas nada diz que você tenha que permanecer dessa maneira. Então faça essas experiências. Utilizem frases empoderadoras, frases de poder que elevem a vibração de vocês. E é o que eu faço. Claro, das vezes me pego num dia que das vezes eu tenho outros afazeres, das vezes eu não lembro naquele momento. Mas nos momentos que eu trago a minha consciência, sempre estou consciente, tá? Sempre procuro estar presente, escutando as pessoas, escutando a mim mesmo. Hoje eu faço esse processo comigo quase que diariamente, de estar prestando atenção no que eu estou pensando, por mais que eu esteja trabalhando, prestando atenção no que eu estou fazendo. Isso que é? Isso também é ter empatia por mim. Para que justamente a hora que se eu estou fazendo essa reflexão comigo, quando eu for dialogar ou conversar com alguém, eu vou conseguir entender essa pessoa. Eu vou saber de que maneira ajudar. E se eu não souber, o meu silêncio. Isso é o meu aprendizado também. Aprender a silenciar. Já aconteceu de vocês estarem num ambiente, às vezes tem um monte de pessoas falando e parece que aquilo parece algo que não consegue se entender. Parece que você vê pessoas conversando de N coisas no ambiente. E às vezes você fica em silêncio só escutando aquilo. E perceba o quanto a gente coloca muitas palavras ao léu. Quantas situações no mundo poderiam ser evitadas se a gente prestasse atenção no que a gente fala. E ainda se fosse falar de si, mas não, geralmente a gente fala dos outros. E cadê a empatia? Ah, mas Cassiano, o fulano mora lá do outro lado do mundo, ele nem sabe que eu existo. Tudo bem, ele não sabe que você existe. Mas você sabe que ele existe. Então, se você quer falar dela, então fale coisas boas. Fale o bem que essa pessoa é. Por mais que você não saiba o que ela faz, ou enfim. Mas então direcione coisas boas para essa pessoa. Para que ela, se ela estivesse na tua presença, ela sentisse o carinho que você tem por ela. Não o denegrir, não o julgar, não o condenar. Porque talvez aquela pessoa ela passou por situações terríveis na vida. E se ela age daquela maneira, se ela age com esse tipo com esses comportamentos, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Assim como eu também, para hoje estar falando sobre isso, eu não tinha consciência. Eu não sabia que aquilo ia gerar uma coisa ruim para os outros e principalmente para mim. Mas tem algo de tantas ferramentas que a gente tem para resolver, para a gente dar um sentido, um rumo diferente para nossas vidas, mas uma delas é o perdão.
Uma delas é o perdão. E tu pode ter absoluta certeza que ninguém tem poder de te castigar. Se Deus é amor, por que ele vai nos condenar? Por que ele vai querer ver o mal dos seus filhos? Senão ele não teria criado o ser humano. Então olha o grau de empatia. Torna a dizer, se Deus fosse nos condenar e nos julgar por todas as coisas ruins que a gente já fez, tanto para si quanto para os outros, Deus não teria criado o ser humano. Eu sei que os nossos comportamentos não definem o que a gente é. Eu sei que talvez a gente passa por situações desagradáveis na vida, justamente o que é os nossos aprendizados, mas é para rever aquilo que a gente não viu lá atrás, que a gente não conseguiu entender que aquilo ia fazer, gerar algo de ruim para outro, ou para si mesmo, e trazer para o presente e olhar de uma maneira diferente e saber, me perdoe, Deus, me perdoe, eu não sabia que isso, eu não tinha consciência que isso ia ser uma coisa ruim. E o mágico, quando a gente faz isso, é que a alma da gente começa a ficar leve. Então usem o perdão. E se os desafios vêm, não olhe como uma coisa ruim. Olhe sempre o que eu tenho que aprender com isso. E se envolve outras pessoas, por exemplo, se uma pessoa age de uma maneira contrária àquilo que eu imagino que seja o normal, é porque ela não tem consciência que aquilo que ela está fazendo está gerando uma coisa de ruim para ela. Não é para mim. Tudo bem, vou estar escutando aquilo, sim, vai gerar, mas daí o meu processo é o quê? Ter compaixão por ela. Ter piedade por ela. Se eu não sei como ajudar, silêncio. Isso é o teu aprendizado, saber silenciar. Isso é ter empatia tanto pelo outro, que não tem consciência que aquilo está fazendo mal para ele, e nem fazendo mal para mim. E eu ter a empatia de perceber que aquilo não faz bem nem para ele, e eu ter a empatia de ter a amorosidade por ele. Que é isso que Deus faz por nós. Se ele nos fez igual a ele, o que a gente tem de diferente? Claro, a gente não pode querer ser maior que Deus. Isso não, porque ele nos tornou igual a ele. Mas ele nos deu senso de compaixão, de piedade, de perdão, de amorosidade, de inteligência, de sabedoria. Então olha quanta empatia ele tem por nós. Quantas coisas boas ele tem nos proporcionado. Então ele voltando, tem 4 características da empatia. A tomada de perspectiva, seja a habilidade de considerar a perspectiva dos outros, a verdade, não querer que a minha verdade seja absoluta em relação àquilo, que muitas brigas acontecem justamente porque a minha verdade tem que ser a absoluta em relação ao que eu estou falando. E isso é algo que eu fazia e muito. E hoje eu procuro ficar me observando quando, por exemplo, na faculdade a gente tem trabalhos, mas fácil dar exemplos. A gente tem trabalhos em grupo. Até eu conversei com um colega meu, eu procuro não trago a minha opinião, mas eu percebo se a maneira como eu estou comunicando não está transparecendo para os outros que o que eu estou falando tem que ser daquele jeito. E eu já fiz muito disso, que tinha que ser a minha verdade. Às vezes não respeitando a opinião do outro, não respeitando a ideia do outro, e talvez a ideia do outro alinhada com a minha poderia ter um resultado muito melhor.
do que só ou a minha ou só a dele. Mas isso é o quê? É um treino diário. É criar esse hábito de ficar se policiando. Então, não levar a minha verdade como uma verdade absoluta. Tem que ser do meu jeito. E se não for... Claro, vai ter momentos que a gente vai ter que decidir. Vai ter que tomar uma decisão. Porque daí se a gente está conversando e outros está vendo que a ideia... Não é que a ideia dos outros não tenha valia nenhuma, não, muito pelo contrário. Mas se percebe-se que talvez a ideia dos outros não está chegando naquele objetivo que eu gostaria que fosse, das vezes eu tenho que tomar a decisão, seja ela qual for. E saber que eu vou ter que decidir e o resultado daquela escolha eu só vou saber depois que fazer. Não tem como... Eu não tenho... Não tem como saber de algo sem fazer. Então não levar como a minha verdade uma verdade absoluta. Não julgar. Isso é imprescindível. Não julguem. Não julguem. Eu sei que até hoje, por mais que eu esteja falando, eu também das vezes... por isso que eu digo, é prestar atenção que os meus pensamentos, as situações que eu vejo, seja ela numa mídia social, seja ela no dia a dia, seja no meu trabalho... Vem pensamentos de julgar. Não vou dizer que não. Eu estaria negando aquilo. Eu estaria negando isso para vocês. Mas ao mesmo tempo que vem um pensamento que vai entrar em julgamento, eu já penso, tá, isso faz sentido? Eu já digo assim, Cassiano, não julgue, não julgue. Eu vou conversando comigo, justamente que é para dar um outro sentido para aquilo que está acontecendo. Aquilo que eu estou vendo. Então não julgar, não julguem. Reconhecer as emoções nas outras pessoas. Reconhecer qual é o sentimento que a pessoa está sentindo naquela situação que ela está vivenciando. Aí entra aquilo, isso faz parte da empatia. Se não sabe como ajudar, silencia. E se ela não pediu ajuda, não ajudem. Não é que você não quer, não é que você não possa ajudar. Você pode, você sabe que se você sabe que aquilo que você for falar para outra, tá vendo que se ela fizesse aquilo vai ajudar, mas se ela não pediu, não ajudem. Não ajudem porque talvez a pessoa ainda não está preparada para aquilo. Então ter essa sensibilidade. E o último é conseguir passar com clareza a informação, aquilo que você quer falar. O comunicar-se. Isso também é ter sensibilidade. Se sabe o que falar, fala. Se não sabe, silêncio. Isso também serve para o ramo dos negócios. Vocês já perceberam como é que tem tantos lugares, tem empresas que parece que tem um toque mágico, a empresa simplesmente parece que cresce. Por quê? Porque provavelmente o dono... ele tem esse senso de empatia tanto pelos funcionários quanto pelos clientes. É se colocar, não é só vender por vender, não é só para ter faturamento, não é só para ter para ser algo. Não, muito pelo contrário. Isso é olhar por ser. Se eu vou te vender esse celular aqui, ó, eu tenho um objetivo de te vender esse celular. Proporcionar aquilo que você almeja em relação ao aparelho de celular. Então eu vou te mostrar o melhor. Mas não é porque o melhor ele tem que ser o mais caro, nem sempre. Nem sempre o melhor é o mais caro. Sim, ele tem as suas qualidades, tem. Mas não é via de regra. Então, por que as empresas grandes vendem muito e crescem, tem em outras cidades, em outros países e tal? Justamente por isso, porque eles olham para o ser. Eles têm essa empatia, entender o que a pessoa precisa. Primeiro, dar atenção para aquilo que ela está falando, o que ela vem buscar. Deixar ela falar. Deixa ela falar o que ela está buscando.
Depois é ouvir e fazer as perguntas relacionadas àquilo que ela falou. Isso é estar escutando aquilo. Porque daí a pessoa, tu vai cativar a pessoa. Ela vai se sentir amparada, ela vai se sentir abraçada quando você dá atenção e fala da maneira, replicando aquilo que ela está falando, mas de uma maneira íntegra, não denegrindo, íntegra. Ela vai entender. Aí vem a terceira dica, ela confirma, isso confirma o entendimento da sua parte em relação ao cliente. E saiba, aí vem isso que nós estávamos falando anteriormente. A quarta dica é, a empatia não significa que você vai resolver o problema do outro. Que é algo também, que isso também levou tempo para mim entender. Aí entra aquela, como nós estávamos falando até agora há pouco. Se eu não sei como ajudar, silencia, melhor ajuda. Ou se quer falar algo, eu não sei como te ajudar. Não sei como te ajudar. É reconhecer. Reconhecer-se. Isso é ter empatia. Isso é para os negócios também. Se tem algo... se a pessoa quer comprar o celular, mas ela quer comprar, digamos, porque o trabalho, os estudos e tal. Sim, você está vendendo o seu produto, mas não tem como resolver aquilo que ela precisa. Por exemplo, ela tem que fazer, sei lá... Estou só supondo, tá? Supondo que ela tenha que criar uma tabela e tal, e o celular não faz. Não tem como você resolver esse problema para ela. Talvez ela vai ter que ver com uma outra pessoa, ajudar ela, sei lá, a baixar um arquivo, ou, além de um aplicativo, a baixar esse aplicativo, tem que pegar uma pessoa que ensine ela a lidar com esse aplicativo para ela criar essa tabela. Isso é só um exemplo, tá? Então é isso, nem sempre a empatia vai resolver os problemas dos outros. Então ter essa consciência também. A empatia é um dos pilares da inteligência emocional. Com a empatia a gente consegue estudar o comportamento das pessoas, como elas se comunicam. Então, se você tem a oportunidade de fazer algum treinamento, até tem uma amiga minha, a gente conversou hoje, a gente está com uma ideia de trazer um projeto aqui para as mulheres. Essa minha amiga, ela é mentora lá de 2 irmãos. A gente está com a ideia de trazer aqui para Lagoa Vermelha e lá para Vacaria também. Então, a gente tá estudando isso e em breve a gente tem mais orientações, então, para as mulheres. Isso é voltado para as mulheres. Então, em breve eu trago mais informações e até esse final de semana que passou, ela estava dando esse treinamento lá em 2 irmãos. Não, em Campo Bom, desculpa. Ela é de 2 irmãos e ela estava dando em Campo Bom. E assim, a repercussão foi muito positiva. As pessoas que foram, é um projeto aprofundado, tá? São 3 dias de imersão, 3 ou 4 dias de imersão, uma coisa assim. Mas isso tudo vai ser... Eu trago mais informações aqui, eu tô só explanando, tá? Então, a transformação que acontece, se você nunca participou de um evento de imersão, se dê essa oportunidade. Se dê essa oportunidade para você. A gente investe em tantas coisas que das vezes a gente compra, passa o tempo, por que eu comprei isso? Eu sei porque eu já fiz muito disso. Hoje eu invisto em conhecimento, eu invisto em livros, invisto em treinamento, invisto em formação. Eu estou investindo no meu ser. E o ter é natural. O ter, ele vai acontecer naturalmente. Então, com tudo isso, pessoal, com tudo que a gente explanou no dia de hoje, fica essa reflexão para você. Olhe com senso de empatia para você e para as pessoas ao seu redor. E façam. Tem dúvida? Me pergunte. Quer minha ajuda? Eu estou aqui. Eu estou aqui para responder as perguntas de vocês.
deixo o meu contato, vou deixar o meu contato para vocês. E estou aqui para ajudar. Estou aqui para abraçar você que nos escuta, abraçar você que nos assiste, abraçar você que está nos escutando e tem alguma situação que você não está conseguindo saber lidar. Se você precisa de ajuda, não tenha vergonha nenhuma de pedir ajuda. Eu, por mais que esteja estudando e aprendendo, eu sempre peço ajuda. Quando eu vejo que a barra está pesada, que eu não estou conseguindo, eu vou atrás de ajuda. Então eu não sou um super-herói que, digamos, não tem as minhas criptonitas que me enfraquecem. Então eu também preciso de ajuda. Então fica o meu carinho para vocês, fica a minha gratidão mais uma vez por esse programa, a minha gratidão à Lagoa TV, a gratidão ao Rony, e que todos tenham uma excelente e abençoada noite de sexta-feira, um abençoado e iluminado sábado e domingo, que vocês tenham o melhor nas suas vidas, é o meu desejo, e que tenhamos próximos programas como esse, repleto de conhecimento e sabedoria, e que vocês sejam felizes na vida de vocês. A minha gratidão, a minha empatia por vocês. Tenham todos uma abençoada noite. E até o próximo programa Motivação, aqui do Lagoa TV. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês.